Olá, bom dia. Todos me ouvem? Estão me ouvindo bem? Estou vendo algumas carinhas balançando. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de webinários de marketing na captação e retenção durante e pós-pandemia. Eu sou a Renata Favaron, eu sou gerente de marketing aqui do Semesp e eu estarei com vocês durante todos os episódios. Serão 5 episódios nessa série sobre marketing. Cada episódio é um profissional diferente de marketing que virá falar sobre captação e retenção com vocês durante e pós-pandemia. O próximo episódio, gente, será na próxima terça-feira, dia 25, também às 10 horas. Todos eles serão às 10 horas, para ficar mais fácil. Como a gente tem muito webinar, muito evento, a gente está tentando padronizar os horários para que as pessoas não se percam, né? Para ficar um pouquinho mais fácil, como tem todo dia, pelo menos o horário a gente sabe que é entre 10 e 11 horas. Eu gostaria de convidar vocês para participar, para entrar no site do Semesp e verificar os outros webinários que nós temos. Na semana que vem teremos um de políticas públicas, em parceria com a Austrália, né? Então, nós temos painelistas brasileiros, painelistas australianos que vão falar sobre políticas públicas, vão falar sobre pesquisas, a retomada, uma série de assuntos interessantes. E aqui, para o nosso evento, vocês podem mandar perguntas pelo chat, interagir com o palestrante. Eu posso fazer as perguntas de vocês ao final. Depois eu vou até ver com o Luiz se ele quer que eu faça ao final, se ele quer que eu vá interrompendo a apresentação dele. E aí vocês podem perguntar. Se alguém quiser também perguntar ao vivo, falar aqui na câmera, pode só sinalizar. Renata, quero fazer uma pergunta. E aí a gente abre o microfone de vocês e vocês podem perguntar a hora que quiserem, tá? Quem vai falar com a gente hoje é o Luiz Muniz. Ele é sócio-diretor na Telos Resultados, fundador e CEO da Telos Resultados, engenheiro químico. Engenheiro químico, Luiz. Falando de marketing. Mestre em estratégia de operações, professor de pós-graduação, especialista em empresas familiares, atua como consultor de empresas há 20 anos na implantação de métodos de gestão estratégica, comercial, operacional, financeira e recursos humanos em diversos segmentos, incluindo o setor educacional, atacadista, distribuidor farmacêutico, varejo, têxtil, importação, logística, aviação, indústria energética, caramba, tudo, né? Olha, mais um pouco a gente chegava em templo religioso. Obrigado. Muito obrigado. Mais um pouquinho, Renato. Chegava no religioso. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, como é que você está? Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Uma felicidade muito grande estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente adquiriu aí ao longo do caminho. Eu deixo à vontade o pessoal para perguntar a hora que quiser. Se porventura tiver muito rápido, é só puxar a cordinha que o ônibus para. Se tiver muito devagar, é só levantar a mão e gritar que a gente anda mais rápido também. Tá bom. Então, olha, eu vou te cortar, então, algumas vezes. Quando chegar a pergunta aqui, que a gente estiver no tema, não me achem mal educada, gente. Não, isso é muito importante, porque o que acaba acontecendo? Quando a gente faz uma aula à distância, quando a gente faz qualquer tipo de apresentação dessa, a interação é muito importante. A gente perde o efeito da presença quando nós estamos num encontro físico. No encontro desse à distância, no encontro desse digital, é importante que haja essa interação ao longo da conversa para que não fique aquela coisa maçante. Eu tenho um script, naturalmente, para que a gente possa estar conversando e a gente não fique indo conforme o que a gente pensa no momento, mas, ao mesmo tempo, é importante para que a gente customize a experiência e que a gente possa, na verdade, servir o associado para aquilo que melhor importa para ele, né? Então, legal. Por favor, Renata, fica à vontade. Eu já estou com a tela compartilhada. Eu vou começar a conversar e, por favor, fiquem à vontade, tá ok? Tá legal, Luiz. A palavra está com você. Então, tá joia. Gente, prazer estar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre retenção e captação
nesse momento que a gente está passando, que é único, talvez, na nossa geração, para saber como que, dado o que a gente está vivendo hoje, o que a gente pode fazer para melhorar. E a gente vai ver que não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é uma situação que a gente já vive há tempos atrás. Só que agora, por conta desse fator externo, o nosso, digamos, a nossa capacidade de reação ela tem que ser muito mais rápida, porque agora o recurso diminui, a demanda aumenta, a demanda interna do nosso próprio negócio, e por conta disso aí a gente tem que ter uma nova forma de abordar, uma maneira melhor de abordar os problemas que a gente já tinha. Quem nunca teve problema de retenção e captação, que levante a mão. O que acontece é que agora ficou um pouquinho mais acentuado. Falando um pouquinho da Telos, deixa eu me apresentar o Cláudio, que está junto com a gente aqui, um dos nossos consultores associados. Nós somos uma empresa de consultoria em gestão e a gente promove justamente as transformações necessárias na gestão e na cultura, para os clientes se tornarem mais competitivos. Nós desenvolvemos esses trabalhos, nós desenvolvemos esses projetos com começo, meio e fim, com uma meta estabelecida, uma meta preferencialmente financeira. Para quê? Para que a gente atue só na área financeira? Não. Na verdade, a área financeira talvez seja a última coisa que a gente vá trabalhar, apesar de trabalhar nela. O que a gente vai fazer é melhorar a eficiência comercial, é melhorar a eficiência operacional, é melhorar a eficiência administrativa, é melhorar a eficiência de recursos humanos, é melhorar a eficiência financeira. Para quê? Para que todas essas melhorias, onde que os clientes dessas empresas clientes vão perceber, vão se beneficiar com isso, percebam e, a partir daí, comecem a ter uma maior rentabilidade no próprio negócio. Então, a nossa consultoria, a nossa forma de atuação é mexer nas ferramentas, mexer nos sistemas e métodos de gestão e cultura da organização, para que, no final de um caminho pré-estabelecido, com começo, meio e fim, a gente alcance uma meta de melhoria e também essa meta de melhoria ela possa ser percebida dentro da dimensão financeira. Ok? Alguns setores de atuação, a Renata já falou, aqui eu trouxe apenas alguns, mas também nós temos uma passagem importante pelo setor educacional. A gente destaca a Fundação Estudar, a Fundação Lehman, a gente destaca alguns grupos de cidades do interior do país, como Prefeitura de Divinópolis, como Prefeitura de Macaé, como outras prefeituras aqui do Brasil, onde que nós, por meio da iniciativa pública, nós melhoramos a eficiência pedagógica para que os alunos tivessem um maior sucesso na aceitação dos processos seletivos nas universidades. Um pouquinho de mim, também a Renata já comentou, tem aí uma experiência já de 20 anos, durante 12 anos eu atuei como consultor na Falcone, dentro desses quais 12, 6 na condição de sócio, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E aí aquela história, como a Renata também comenta, engenheiro químico falando de marketing, sim, por quê? No final das contas, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos desenvolver é uma base conceitual dessa experiência que a gente desenvolveu ao longo do caminho, ao longo dessa escola de administração, ao longo dessa escola de economia que a gente construiu ao longo da carreira enquanto consultor e que a gente faz até hoje. Eu tenho comigo aqui hoje, nesse momento, tenho o prazer de estar comigo o Cláudio, um dos nossos consultores associados, que também tem uma vasta experiência. Cláudio, por favor, quer comentar alguma coisa? Eu acho que o Cláudio não me ouve. Pronto, estou ouvindo. Acho que todos estão me ouvindo também. Sim. Você me ouve bem, Renata? Eu ouço sim, Cláudio, tá ótimo. E aí todos estão me ouvindo. Luiz, é um prazer estar contigo, sabe que estar com pessoas competentes é sempre muito estimulante. Eu gostaria só de acrescentar uma informação, para não ficar nessa história do currículo.
de que um dos pontos que a gente tem mais ouvido ultimamente, principalmente na situação atual que o mercado está vivendo, é que nós procuramos levar visões diferentes para cada segmento que a gente aparece. Sim. Onde a gente tem oportunidade de encontrar, de contribuir. Eu, por exemplo, hoje eu estou num cliente que é da área de saúde. Também sou engenheiro químico, formado pela USP de São Carlos. Trabalho com consultoria já há 35 anos e essa mistura de culturas pode ser muito positiva para todos os segmentos. O Luiz vai falar a parte metodológica, mas eu gostaria de acrescentar aqui a nossa contribuição de levar visões diferentes que possam contribuir para as pessoas terem mais sucesso nas suas missões. Ok, Luiz? Claro. O show é seu, eu estou aqui à disposição. Se eu puder ajudar com alguma resposta, fica à disposição, tá bom? Claro, obrigado, Cláudio, obrigado mesmo. Obrigada, Cláudio. E aí, eu queria continuar isso que o Cláudio comentou, baseado no seguinte, em 4 pontos de uma pesquisa que nós desenvolvemos. Nós fizemos parte de um grupo de outras empresas de consultoria, dentre as quais se destacavam McKinsey, Bain, It Kearney, e nós participamos dessa pesquisa, e ela é bem recente pelo fato de ter sido feita há coisa de 1 ano atrás. E eu queria trazer 4 pontos delas, a pesquisa é maior, mas eu queria trazer 4 pontos dela para poder justificar e começar a esquentar um pouco o que a gente vai falar hoje. Da amostra que a gente utilizou, que a gente se fez valer, 72% dos executivos não relacionam resultado com prática de método gerencial. A grosso modo significa o seguinte, que quem tem poder de decisão dentro da organização, dentro da empresa, isso aí eu estou falando desde empresas do setor de serviço, do setor industrial e dos mais diversos ramos. Tá? 72% não relacionam resultado com prática de método gerencial. Gestão ainda é vista como bom senso, gestão ainda é vista como algo que a gente aprende vendo os outros fazerem. E não é bem por aí, a gente vai falar um pouquinho disso aí, tanto que uma das coisas que influencia, para não dizer a grande parte do que está acontecendo nas empresas, não só no setor de educação, mas em todos os setores da economia atingidos pela pandemia, é justamente isso, falta de prática de método gerencial. 67% não relacionam, dos executivos, não relacionam os demonstrativos de resultado do exercício para a tomada de decisão. As decisões são tomadas com um determinado objetivo, com um determinado foco. Certo ou errado, não estou fazendo julgamento disso. O que eu estou dizendo é que uma decisão é tomada e essa decisão não é relacionada com o demonstrativo de resultado. E aí o que vai acontecer? Uma determinada decisão ou um conjunto de decisões pode impactar negativamente no resultado no final do ano. E quando impacta negativamente no final do ano, ao mesmo tempo eu não tenho prática de método gerencial e qual que é a decisão? Vamos começar a cortar de cima para baixo. E aí onde bateu, vamos cortar porque a gente precisa fechar a conta. Em linhas gerais é isso. Eu dou alguns exemplos um pouco mais rasgados para facilitar a didática. Por gentileza, entendam, expandam o que eu estou dizendo para que a gente possa discutir o conceito. 61%, a gente percebeu que 61% dos casos onde se tinham metas estabelecidas, onde se tinham objetivos a serem alcançados, 61% desses objetivos não foram alcançados por falha em treinamento. Você existe dentro de uma organização, dentro de uma empresa, independente do setor que ela seja, níveis hierárquicos, níveis de autoridade, e você começa desde a direção, passando pela função gerencial, função supervisão, função operação. Quando você tem falha na função operação, que é quem executa, quem faz o elo da empresa com o cliente, quando você tem falha nesse treinamento, 61% dos resultados não são alcançados. E a gente vai falar um pouquinho disso aí lá no final, se não me engano, na nossa penúltima lâmina aqui, no nosso penúltimo slide, a gente vai falar um pouquinho disso. E, interessante, 70% dos talentos da perda dos talentos ocorre por falta de reconhecimento no trabalho. E quando eu digo falta de reconhecimento, eu tomo cuidado muito grande para não se confundir reconhecimento com necessariamente remuneração financeira. Um tipo de reconhecimento financeiro, perdão.
Reconhecimento, existe uma série de fatores, existe uma série de dimensões que podem ser feitas. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que de todo mundo que sai da empresa, 70% é porque não teve reconhecimento. Ok? Estou falando isso porque a gente vai falar lá na frente também de um pouquinho de meritocracia. Ok? Então, esses são os pontos que a gente vai começar, que a gente acredita, que nos motiva, que nos faz a desenvolver os trabalhos de melhoria nas empresas dos clientes e, ao mesmo tempo, que a gente pode começar a discutir um pouquinho esses pontos hoje de estratégia, captação, retenção, enfim. Esse aqui é o pano de fundo. Vamos falar um pouquinho de realidade, mas uma realidade recente. Vamos olhar para fora e ver o que está acontecendo. O cenário mudou e para que a gente possa pensar em fazer alguma coisa, vamos primeiro olhar para fora. E ainda mais que a gente está falando de estratégia. E a gente vai estar falando em como desenvolver a estratégia, tá? Então, vamos começar a exercitar. Primeiro ponto, olha para fora. Expectativa de economia para o final do ano, menos 5,52%. Luiz, isso é bom ou é ruim? Eu te digo pessoalmente que é excelente. Tecnicamente, te digo que ainda não sei. Olha só, no começo do ano, como a gente estava, nós estamos ali na faixa de um crescimento, no dia 6 de janeiro, na faixa dos 2,2%. Ao longo desse caminho, a gente já beirou aí os menos 6,5%. E agora nós estamos em uma evolução gradativa aí, estamos chegando em menos 5,5%. Importante falar para vocês aqui o seguinte, não olhem o ano calendário. Esse ano 2020 é um ano calendário perdido. Olhem o ano daqui para agosto do ano que vem. Olhem o calendário daqui para julho do ano que vem, para os próximos 12 meses. Para ser mais preciso ainda, quando a gente vai poder olhar calendário de novo só em 2022, porque o ano que vem ainda vai ser ano de retomada. E aí vem um outro ponto, 2022 é ano de eleição presidencial. Então, para que a gente possa justamente fazer uma análise mais precisa daquilo que vai acontecer, a gente tem que ter uma percepção do daqui para os 12 meses. Quando chegar em setembro desse ano, olhem para setembro do ano que vem. Quando chegar em outubro do ano que vem, desse ano para outubro do ano que vem, porque ainda está muito instável, ainda está muito turbulento. Nós ainda não sabemos exatamente o quanto que isso vai, aonde isso vai chegar. Estão se falando em dólar a 5,60 no final do ano de projeção. Só que isso com o boletim de ontem. Se você olhasse com 15 dias atrás, se falava em dólar a 5,40. No começo da pandemia, se falava em dólar a 6,5. Então, a gente não sabe ainda ao certo o que vai acontecer. O fato é que, a mensagem que eu quero deixar é que está recuperando. Devagar, mas está. Isso é o mais importante. Notícia que saiu agora, dia 17. Olha outro ponto aqui. Novo imposto pode aumentar o valor das mensalidades escolares em até 10,5%, porque nós vamos aumentar, tem um projeto aí que pode aumentar o nosso imposto de 3,65% para 12%. Percebam o impacto que o nosso cliente vai ter disso aí. E até agora a gente não fez nada, tá? Até agora estão fazendo pela gente. Até agora o vírus chegou, até agora o imposto que se imagina vai aumentar, está uma briga com relação a isso aí, mas a gente tem uma possibilidade de aumentar muito o imposto. E aí, para quem já está ruim das pernas, com dificuldade de pagar, imagina o que vai acontecer, né? Outra notícia interessante, Banco de Investimento, o Credit Suisse, começou a cobrir educação, começou a fazer as avaliações, a avaliação do setor de educação e já recomendou a compra de ação da Edux. E aí me chamou a atenção aqui alguns pontos. Primeiro, não me importa o valor que ela está recomendando, mas me importa o seguinte, o balanço patrimonial foi considerado saudável. Balanço patrimonial saudável tem uma série de requisitos. Para simplificar o assunto aqui, balanço patrimonial saudável é quando você tem superávit e tem divisão de lucro. Tá? Você consegue dividir lucro para o acionista de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rasa,
para que a gente possa ter uma noção do que a gente está falando. O balanço patrimonial é decorrência do DRE. Lembra que eu falei lá atrás que a maioria dos executivos não relaciona o DRE com a ação, com as ações tomadas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma noção de como que o DRE impacta no balanço patrimonial. Olha só outra coisa. Você tem algumas ações da própria, ações tomadas pela própria Edux que não interferem em insolvência, ou seja, na sua capacidade de pagamento, e o ensino à distância da empresa tem um crescimento significativo e chamando atenção para um outro ponto, vagas de medicina e cursos premium. Me parece que esse tipo de curso ele é um curso que continua com um valor ainda mais caro que ele tem mais valor, na verdade, né, que os demais. Então perceba uma coisa, no meio de uma turbulência, de uma confusão dessa, você ainda tem uma valorização da empresa, você tem uma recomendação de um banco de investimentos por conta de ações em cursos de vagas de medicina e cursos premium. A mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: tem espaço para que a gente ofereça um produto de uma qualidade superior. E vocês vão ver, o que a gente vai estar conversando é que tudo se relaciona, tudo funciona em uma relação de causa e efeito. A primeira mensagem que muitas vezes a gente recebe é que não dá. Sim, eu sei, a gente não consegue fazer tudo da noite para o dia, a gente não tem recurso na hora. Mas uma coisa também é fato, tudo é possível. E o que vai diferenciar a capacidade de ser feito ou não ser feito é justamente essa habilidade em ter esse método em gestão, esse método em estratégia, para que a gente possa justamente melhorar o resultado. Eu estou falando isso aí de maneira conceitual e já a gente vai chegar na captação e na retenção, tá? Outra notícia aqui, que essa aí é de conhecimento de todos. Inadimplência no ensino superior cresceu 51,7% em maio, ante a maio de 2019. Então, o pessoal deixou de pagar. E aí me chama a atenção uma coisa. Sim, os resultados aumentaram, pioraram, na verdade. A gente nós chegamos na metade do caminho para dobrar. Faltou um pouco da situação que estava. Mas me chama a atenção o seguinte: inadimplência já existia. E aí a gente começa a perguntar o seguinte: tá bom, e aí? Como se lidava com isso? Nós tínhamos uma certa sobra que poderia suprir essa ineficiência. Quando eu chamo de ineficiência, é inadimplência, tá? É a nossa capacidade de gerir a inadimplência. A capacidade de determinar o que fazer para reduzir a inadimplência. O que tem que ser feito, não sei. Aí eu seria gênio. E da lâmpada ainda. Mas o que eu sei dizer é que as ações que a gente define e toma para que possa reduzir a inadimplência é consequência direta da nossa capacidade em gestão. Se aumentou agora por conta de um efeito externo, nós precisamos ser melhor nessa nossa capacidade de definir essas ações, a gente precisa ser melhor nessa nossa capacidade de definir, de ter método em gestão, para quê? Para que a gente possa reduzir esse número. Até certo ponto, faz sentido colocar na conta do vírus. A partir de certo ponto, não faz mais. Porque, no final das contas, se sobe a nossa inadimplência, é a nossa, não é a do vizinho. A média pode dar uma certa tranquilidade para a gente, para falar, não estou sozinho. Mas é a nossa que está alta, é a nossa que sobe, a nossa enquanto instituição de ensino, enquanto organização, enquanto entidade. E assim para todos os outros indicadores que a gente está falando, inclusive, como eu estou falando, de captação, de retenção, que tudo isso aí se torna indicador. Quanto que nós temos que captar esse ano, quanto que nós temos que reter esse ano, quanto que nós temos que fidelizar esse ano. Uma coisa é reter o aluno dentro do curso que ele está matriculado, outra coisa é você, uma vez que ele se formou, tá bom, ele vai embora? Não, vamos oferecer algo a mais para que ele fique. Uma máxima que já tem 20 anos, 30 anos, se custa 10 vezes mais caro conseguir um cliente novo do que manter o mesmo. Então, essas ações, esse o que fazer, não é uma coisa elementar, não é uma coisa óbvia. E para isso a gente precisa de método. É isso que eu estou chamando a atenção, dado o cenário que está acontecendo.
olha só, outra notícia que saiu aí essa semana, também está lá no Senado, o mesmo Senado que está querendo aumentar o imposto da gente. Tem alguns estímulos para acontecer, porque, de fato, a educação é um fator, é um setor fundamental, não só para o desenvolvimento humano, mas econômico e político, né? A educação é uma bandeira importantíssima. Então, existe uma movimentação de que alguns benefícios vão vir. Então, olha só, FGTS, pagamento de mensalidade, voucher de educação de R$700 para ensino superior, mais 700 mil vagas de fiéis, esse PMESTEC agora, que vai liberar esse crédito de R$30 mil, enfim, isenção tributária sobre a folha para quem tiver no ProUni, enfim, são algumas ações de estímulo do Senado, do governo, vamos assim dizer, que vocês sabem isso aí de core salteado, muito mais do que eu, mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é o seguinte, percebam que existem, se ao mesmo tempo o cenário nos afeta negativamente de alguma forma, você tem outras movimentações no cenário que, de alguma maneira, nos beneficia. E aí, o que acaba acontecendo? Puxa vida, se eu tenho coisas que são ameaças, tem coisas que são oportunidades, por que não olhar agora para dentro e falar o seguinte, dado isso que está acontecendo, o que eu posso fazer para poder potencializar isso que está vindo de bom e diminuir o efeito daquilo que não está vindo tão bem? Gente, eu estou falando isso para trazer só uma análise de uma semana do que vem acontecendo. Então, olha só, eu estou falando de aumento de inadimplência, foi divulgado essa semana. Estou falando de estou falando de um tombo no PIB de 5,5%, mas de uma recuperação, que isso aí sai toda semana, que isso aí foi atualizado essa semana. Estou trazendo aqui uma possibilidade de aumento de imposto. Estou trazendo aqui, já que tem agências de avaliação de risco que recomendam a compra de ações de instituições de ensino. Estou falando aqui, e recomendo por quê? Por conta da saúde financeira dessa empresa e que provavelmente deve ser consequência das ações que eles tomaram lá dentro. Não estou falando de qualidade. Pode ser que a qualidade tenha sido boa e muito boa. Mas eu não estou nem fazendo olhando em consideração isso. Não estou olhando se lá dentro tem alguém que chegou e pôs dinheiro, se da onde que veio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado é saudável. Se é saudável, o recurso chega. E estou falando aqui de projeto de estímulo para a educação. Então, olha quanta coisa está acontecendo só nessa semana, final da semana passada. Então, dado esse cenário aqui, a gente ainda tem uma coisa, né? Como se não bastasse, de tudo isso que está acontecendo lá fora, a gente ainda tem algumas coisas que que as próprias instituições de ensino estão apontando. Uma coisa é olhar mercado, outra coisa é olhar para dentro de casa. Então, algumas coisas que deveriam, pelo menos, né, trazer preocupação. Isso também, olha só, eu não estou falando de vírus, não estou falando de economia, não estou falando de projeto de lei, não estou falando de imposto, não estou falando de nada. Estou falando assim, esquece isso, vamos olhar isso aqui agora. Percepção de aluno, a percepção de valor do aluno é baseado em horas e não no conhecimento adquirido. Luiz, você está louco, de onde você tirou isso aí? Eu tirei isso aqui, isso é uma conclusão nossa, do relatório que foi apresentado, da pesquisa que foi apresentada essa semana pelo próprio semestre. Os alunos estão começando a levantar a mão, né? Estão começando a chiar porque não estão tendo desconto pelo fato de estar em casa, pelo fato de estar tendo, melhor dizendo, pelo fato de estar em casa e estar recebendo a aula, ao invés de ser física, está recebendo por meio eletrônico. Mudou o esquema de ensino. O aluno, ele não percebe que ele está comprando conhecimento. Ele percebe que ele está comprando uma corrida do Uber, ele está comprando uma corrida do taxista. E ainda mais nessa hora, se você coloca esse camarada que está numa sala, que foi muito falado isso aí, numa sala de 5 alunos, você coloca esse camarada numa sala de 40 alunos, você coloca esse camarada numa sala de 100. A percepção dele vai lá embaixo. E aí o que vai acontecer? Ele vai chiar. A responsabilidade é do aluno, oh meu Deus do céu? Não, é nossa.
A gente que não está fazendo a gestão desse cliente bem. Coloca aluno, apaga aluno, coloca cliente. Eu estou falando isso aí principalmente para quem tem posição de comando dentro das instituições de ensino. O aluno é cliente. E ele precisa ser tratado como cliente, levando em consideração sua questão de aluno. Que aí a gente vai falar isso aí especificamente na área operacional, na área pedagógica, na área dos professores, a gente vai falar isso já já. Tá? Alunos em dificuldade financeira, foi falado muito isso aí, né? O pessoal está com dificuldade financeira. Sim, está com dificuldade financeira, mas como eu disse, né? Quando não teve, né? Em dificuldade financeira. Então, piorou. Isso é um fato. E tá legal. E aí, o que a gente pode fazer? Porque o que a gente pode fazer muitas vezes é dar de ombro e falar o seguinte, não posso fazer nada. Aí perde aluno. Ou então pode continuar dando de ombro e falar o seguinte, ó, quem quiser que venha, porque é assim mesmo, porque eu não posso fazer nada, porque eu quebro. Ok, muito bem, esse cara não vai vir. Então não adianta você colocar todo ferramental de marketing, todo ferramental disponível em redes sociais, em comunicação e etc., que não vai vir. Pelo contrário, você vai fazer um investimento desnecessário. A percepção de baixa qualidade das aulas remotas. Não estou dizendo que é, estou dizendo que existe a percepção. E como o maior tem responsabilidade pelo menor, e isso aí não é só numa escola, mas é na vida, a instituição de ensino ela tem aqui uma baita oportunidade para poder melhorar não só a habilidade do professor, mas de repensar um modelo de ensino, um modelo de como que essas aulas são feitas, de como que é a relação aluno-professor, que é o elo, né? Aluno, professor, escola. Professores não estão familiarizados com ferramentas digitais. Eu me imagino na situação bíblica do Daniel jogado à cova dos leões. Não muitas vezes porque a instituição de ensino não quer fazer isso aí, porque o eventual coordenador não quer ensinar o cara e só fala para ele, vai lá e resolve. Muitas vezes porque ele nem sabe também. A questão é essa. A questão, e o fato é, existe um problema que afeta o negócio escola, o negócio instituição de ensino, e a responsabilidade está nas costas, aparentemente, do professor. Vai lá e faça. Estou falando regra geral, média, não estou falando que todos fazem isso, por favor. Eu estou me baseando numa pesquisa que veio e foi apontado isso aqui. Ok? A didática ruim nessa hora também aparece com mais facilidade. E em algum dos pontos lá foi comentado isso aí, que as aulas não são motivantes, que as aulas não estão legais, etc. E aqui eu quero chamar o ponto para um tópico, que é o seguinte: dar aula, ensinar é prestação de serviço. Prestar serviço depende não apenas do prestador, mas depende do tomador. Quanto melhor a interação, melhor o serviço prestado. E nós estamos falando de ensino. Nós precisamos ensinar o aluno a como assistir a aula, a como participar da aula. Eu não gosto nem do termo assistir aula, porque se a gente estivesse falando de 50 anos atrás, onde que para que a gente pudesse ter algum tipo de acesso, a gente precisava ir numa biblioteca no centro da cidade, abrir um livro e começar a olhar, fazia sentido. Hoje não, né? Hoje a gente tem isso aí na palma da mão no computador. No computador e no celular. Mas o fato é que, para aqueles casos onde nós temos uma habilidade menor de acompanhar esse movimento, ela parece mais rápida. Quando você está na sala de aula, você tem um colega para perturbar, você tem alguém para um celular para estar mexendo na hora, você quer estar olhando no relógio para ir embora logo. Geralmente você está cansado, trabalhou o dia inteiro, chegar em casa vai ter problema ainda para resolver, então vamos embora logo, fiz a aula e quero sair daqui. Quando você está em casa, não. Você tem outros problemas, que é justamente o próximo ponto. O ambiente do aluno não favorece o aprendizado. Quando a gente está dentro da sala de aula, a gente vai... bem ou mal, você pode ir para aquelas escolas, para aquelas instituições que tem uma goteira na cabeça, não tem problema, você está dentro de um ambiente próprio para aquilo. Quando você está em casa, você vai ter aquele ambiente que vai ser preparado para o aluno, ele vai conseguir fazer aquilo, ele vai ter maturidade, ele vai ter uma condição de se preparar para aquilo, e você vai ter um lugar onde que ele vai estar assistindo aula, muitas vezes, como foi comentado na pesquisa também, de compartilhar equipamento,
Ou então ele está fazendo aula, tem alguém fazendo comida, o gato está passando em cima do computador, a internet cai, enfim, o ambiente não favorece. Existem coisas que a gente não consegue mudar, mas existem coisas que a gente pode adaptar. O fato é que, de tudo isso que está acontecendo fora das escolas, fora das instituições de ensino, nós também temos essas coisas que acontecem dentro. E aí entra um outro ponto. As instituições de ensino não estão preparadas para atender um aluno dentro dessa condição. E eu vou ser um pouco mais crítico, nem numa condição normal. Muitas vezes você vai o aluno vai pedir uma ajuda, um apoio, uma informação mínima sequer, vai ter contato com o setor administrativo da instituição de ensino, e a instituição de ensino a administração dá informação desencontrada. E aqui eu estou dizendo o seguinte, uma coisa é a prestação do serviço, professor-aluno, médico-paciente. Outra coisa é a relação cliente-hospital, cliente-escola. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a administração, os processos internos da escola não estão preparados ainda para atender o aluno. Não sou eu que estou dizendo, viu, gente? Isso aí que está lá na pesquisa que foi solta essa semana. Então, você tem ainda desencontro de informação. E aí é o seguinte, puxa vida, vamos reter aluno, vamos conquistar alunos, vamos baixar preço e fazer promoções. Sim, vamos. Aí quando chega eu tenho uma prestação de serviço dessa. Aí a coisa não anda, né? Já está ruim para todo mundo. Imagina já sempre teve ruim para todo mundo. Imagina numa situação dessa que o cobertor está mais curtinho ainda. O camarada faz um esforço infeliz para conseguir pagar o estudo e quando chega nessa hora ele tem uma prestação de serviço de baixa qualidade. Tá? E o oitavo ponto, que é o seguinte, acho que desde quando eu estava no primeiro mês de gestação no útero da minha mãe, eu escuto dizer que a eterna falta de valorização dos professores, né? Um ponto interessante a dizer aqui que se sugere que falta de valorização de professor tem muita relação, não apenas, mas muita relação com remuneração. Sim, faz sim. Mas não é somente isso. Falar hoje que acreditar que um fato desse de falta de valorização do professor é algo preponderante para comprometer o nosso desempenho num estado de pandemia como nós estamos passando esse ano, num estado econômico, de condição econômica como nós estamos passando esse ano, não cola. O fato é o seguinte, existe, sempre atrapalhou, só que agora está aparecendo mais. Você tem uma situação onde que o professor pode, muitas vezes, estar lá dentro da sala de aula, prestando o seu serviço, num esforço hercúleo, vamos assim dizer, num esforço sobre-humano para poder ministrar a sua aula, mas no final das contas é aquela história, ele se sente desvalorizado, que é o que está aqui, ele não se sente motivado, ele não se sente de um monte de forma, tá bom, e o que a gente vai fazer enquanto escola? Ou isso aí é problema do professor? Ou então não dá porque o nosso DRE, demonstrativo de resultado do exercício, não suporta um aumento da folha. Ou então, peraí, eu vou aumentar a folha para continuar tendo um serviço desse? Então, as habilidades não são coerentes com aquilo que eu tenho? Então, tá legal. Como maior responsabilidade pelo menor, como que a escola vai desenvolver esse professor a ter mais habilidade para poder entregar o melhor serviço e aí sim ser digno e fazer jus a toda uma remuneração e a um reconhecimento financeiro melhor. A gente vai falar de reconhecimento já. A gente vai falar de reconhecimento de curto, médio e longo prazo, tá? A gente tem esses pontos. E olha que eu não trouxe todos. Eu não trouxe novamente a pesquisa inteira, porque o Rodrigo já fez uma apresentação fantástica disso aí na terça-feira. E seria, assim, eu estaria relendo jornal velho com vocês aqui, porque vocês já viram. Mas da conclusão que eu tiro de lá, de alguns pontos que nós tiramos de lá, nós ainda temos muitos problemas internos que potencializam os problemas externos. E que fazem com que? Fazem com que a gente tenha problema de inadimplência, fazem com que a gente tenha problema de captação, problema de retenção, problema de fidelização. Tá, gente? Eu estou contando essa historinha toda para a gente ter uma noção do que a gente tem pela frente, dos cenários que nós temos pela frente e o que a gente pode fazer para a gente começar a saber o seguinte, tá legal, dado isso, o que a gente faz?
para onde que a gente corre. Tudo bem? E qual que é a moral da história até aqui, né? De tudo isso aí que a gente falou. Eu tenho um cenário externo, que isso aqui me traz, acho que essa palavra é a mais pesquisada, acho que desde quando o Google foi fundado, né, do Covid-19. E eu tenho um cenário interno, que é a baixa percepção de valor do serviço entregue. E perceba uma coisa, quando eu falo baixa percepção de valor, eu estou falando de baixa percepção do cliente. E aí vem um conceito interessante. Cliente não é só o aluno. Cliente é qualquer pessoa que é afetada pelo nosso trabalho. E aqui eu estou dizendo quem que é cliente. Eu estou dizendo cliente professor, estou dizendo aqui cliente aluno, estou dizendo aqui cliente o funcionário de administração, estou dizendo cliente aqui o próprio acionista, o dono da instituição de ensino, o coordenador, enfim. Todas aquelas pessoas que recebem alguma coisa, monetária ou não, da empresa, têm uma baixa percepção de valor no final das contas. O esforço é muito grande e o resultado não é coerente com aquilo que eu faço. Quer seja o financeiro para pagar a escola, quer seja o quanto eu me entrego para fazer uma aula e não vira nada, quer seja o investidor, o dono da instituição de ensino, que coloca o esforço financeiro dele no negócio para que possa ir para frente e não vê o retorno e vê só aluno saindo. Baixa percepção de valor tem relação com todas as pessoas que se relacionam com o negócio. Então, eu estou falando de dois cenários para o mesmo problema. Okay? A economia já está retomando, mas o cenário mudou, e mudou para sempre, tá? Atenção política, o setor educacional é base econômica e por isso também é governamental. Vão vir incentivos, tá? Quem se mantiver fiel ao propósito de ensinar, não tratar o negócio ensino como apenas um negócio, dinheiro para cá, ensino para lá, vai sobreviver e vai crescer. Vai crescer e vai crescer muito. Por quê? Porque com a popularização, a democratização do ensino, a tendência é que a gente tem uma demanda maior, então a gente quer aproveitar, a gente quer fazer para atender. É natural que a qualidade caia um pouquinho. Se a gente aumenta um pouquinho a qualidade, o cliente está disposto a pagar, mesmo com a dificuldade financeira, tá? E a gente tem um problema no final das contas. De tudo isso que a gente conversou, o problema está concentrado na dimensão financeira. E não, por favor, calmem que eu já explico o que eu estou dizendo. Dimensão financeira é consequência. Não é colocar o dinheiro na frente, pelo contrário. É colocar o dinheiro para o fim. O fato é que, e é justamente pelo fato de estar no fim, que ele é afetado por todas as outras causas, que é justamente gestão financeira, comercial, operacional e recursos humanos. E isso é inegociável. Por quê? Porque se você não faz gestão financeira bem feita, o que vai acontecer? Vai dar inadimplência. Se você não faz gestão comercial bem feita, o que vai acontecer? Vai perder aluno. Vai perder aluno, não vai conseguir trazer aluno novo. Se você não faz gestão operacional direita, professor vai dar uma aula ruim, aluno não vai perceber o que está acontecendo, o professor vai estar solto no meio do negócio lá, no meio do tiroteio, não vai saber o que está acontecendo, então ele vai fazer por aquilo que ele sabe, na maior das boas intenções. E gestão de recursos humanos. Como desenvolver esse professor? Como desenvolver quem atende o cliente? Como desenvolver o aluno? Como desenvolver internamente dentro da escola, mesmo quem não atende o aluno, para se atender e fazer com que o fluxo ande de uma maneira fluida, de uma maneira tranquila, de uma maneira que seja mais assertiva, mais produtiva, para que a gente não fique naquela condição que a gente vê muito em entidade pública. Você tem 3 pessoas, uma para abrir a gaveta, outra para olhar e a terceira para falar que não tem nada. Quantas vezes será que isso não acontece? E isso aí interfere aonde? Interfere, é consequência do que isso aí, um caso desse exemplo que eu falei? É em consequência de uma má gestão operacional, e essa má gestão operacional vai interferir aonde? Na finança. Percebam o seguinte, o nosso problema hoje, ele se concentra tanto na dimensão financeira, que se assim não fosse, a coisa mais fácil que tinha que fazer era o seguinte: muito bem, portas abertas, entrem todos que o curso é de graça, a gente paga. Não dá para fazer isso. A gente precisa respeitar essa dimensão.
E justamente por isso que a gente precisa mexer na dimensão financeira, comercial, operacional e recursos humanos. Para quê? Para resolver o nosso problema financeiro. Quando eu digo problema financeiro, não estou dizendo que está todo mundo ruim das pernas, não, pelo contrário. Tá? Estou dizendo que a gente poderia estar melhor do que a gente está hoje. E a perspectiva, eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte: pior que a realidade é só a perspectiva dela. O que nos faz perder um pouco o sono, o que nos faz nos dar um pouco de ansiedade, é o excesso de ansiedade sobre um futuro incerto, sobre a possibilidade de lá na frente não conseguir fechar a conta, sobre a possibilidade de lá na frente não conseguir manter o compromisso, de não conseguir manter a instituição, enfim, aí vai. Mas o fato é que, para que isso não aconteça, que esse é o problema de fato, não aconteça, a gente precisa mexer e melhorar esses 4 pilares. Tá? E a partir daí, a gente começa a entender que a gente não precisa de vacina para resolver o que está acontecendo. O que a gente precisa é de estratégia e método em gestão. Gestão é uma ciência. Eu não quero usar aqui com vocês hoje palavras como protocolos, como ciência, porque já desgastou. Mas é isso. Você tem método para fazer isso aí. A turma da pós-graduação gosta muito dessa expressão. Vamos ter método nisso aí. A turma do mestrado, a turma do doutorado gosta muito disso. Mais vale o método do que o resultado na ciência, não é assim? Só que aqui o que a gente está falando é o seguinte: aqui o método já está consagrado, aqui o método já foi testado não 1 milhão de vezes. É um método que levantou o Japão depois da Segunda Guerra e fez do país o que é hoje. Aqui a gente está usando esse mesmo método para poder desenvolver estratégia, que é justamente o seguinte: dado o que está acontecendo no cenário externo, dado o que está acontecendo no cenário interno, tá bom, nego, o que a gente vai fazer? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: daqui para frente a gente vai começar a conversar não sobre quais ações pontuais a serem feitas para poder aumentar a captação, aumentar a retenção, aumentar a fidelização. A gente vai falar sobre um conceito de como desenvolver. Eu vou passar para vocês o caminho daquilo que deve ser feito para que vocês consigam chegar na solução específica de cada um. A solução não é igual para todo mundo. E aí a gente passa justamente o como deve ser feito para que aí vocês apliquem, enfim, e consigam naturalmente chegar na melhor solução. E é capaz de vocês já estarem bem avançados naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Por isso que a gente está falando agora. Vamos falar um pouco de método. Vamos falar sobre como que a gente vai desenvolver a estratégia para esses problemas. E aí eu volto, qual que é o problema, né? O nosso problema está sempre na seguinte pergunta, né? O resultado nosso enquanto organização, ele é saudável? E quando eu falo resultado saudável, eu estou falando especificamente de gestão financeira e eu trago aqui alguns indicadores. Não tem como responder essas perguntas, não tem como desenvolver estratégia de captação e retenção se a gente não responder essas perguntas, se a gente não medir isso, se a gente não souber isso. Vale também aqui uma máxima, aqui a gente tem que dividir para reinar. Por quê? A partir do momento que as informações que você tem com relação a isso estão disponíveis para um grupo específico dentro da entidade, dentro da instituição, melhor dizendo, que pode desenvolver, que pode trabalhar com isso aqui, é o primeiro passo. Então, quais são os indicadores financeiros que a instituição precisa controlar? Eu trouxe 3 aqui, tá? Não significam que são só esses 3. O que eu estou dizendo é que esses 3 aqui, sem esses aqui, você não entra nem no jogo. Você precisa saber como está a margem bruta, precisa saber como está a EBITDA e precisa saber como está o perfil de liquidez, capacidade de pagar a conta, por quanto tempo, enfim, e assim vai. O que é muito comum saber é o seguinte: nossa, o nosso fluxo só dá para tantos dias. Tá legal, fluxo é parte de um perfil de liquidez. É isso que eu estou dizendo. Ok? Resultado saudável, ele se divide eu posso dividir ele em 4 outros itens. Vamos falar do primeiro. Gestão comercial. Eu estou falando de vendas aqui. Assim, vendas da mais simples que você possa imaginar, do tipo, me dá o pastel na feira. Aqui eu estou falando da nossa capacidade de facilitar a compra para o cliente. E aqui eu vou falar de 3 pontos. Para eu vender, eu preciso ser muito bom em captação, preciso ser muito bom em retenção e preciso ser muito bom em fidelização.
Percebam o seguinte, tá? O que eu estou falando aqui de indicadores para gestão financeira, eu estou falando de indicadores também para gestão comercial. E aí, mais específico, eu estou falando de quanto que eu tenho que captar esse ano, quanto que eu tenho que reter esse ano, quanto que eu tenho que fidelizar esse ano. E a nossa tendência, qual que é? É pelo fato da gente ter dificuldade de saber o quanto que a gente tem hoje, o quanto a gente precisa, é mais fácil a gente fazer o seguinte: capta aí, retém aí, se vira aí, vamos logo, e começa a colocar pressão. Isso funciona até a página, nem mais a página 5, até a contracapa, vai. A partir daí, começa a dar batente. Por quê? Porque ninguém sabe. E se você não sabe quanto que tá, você não sabe qual é o esforço que você vai ter para poder direcionar isso. E a partir do momento que você não sabe qual é o esforço, você perde o foco. Perdeu o foco, aí fica nessa. Aí a gente vai ficar esperando o governo ajudar a gente, o vírus ir embora, a vacina chegar e assim por diante. Estou sendo didático, tá, gente? Por favor, entendam isso. Mas o fato é que uma gestão financeira saudável, o resultado saudável que precisa ser alcançado é resultado financeiro. Mas resultado financeiro não vem de graça. Resultado financeiro ele é consequência de uma boa gestão comercial que depende do quanto eu tenho que captar, quanto que eu tenho que reter, quanto que eu tenho que fidelizar. Resultado saudável é decorrência também de gestão operacional, eficiência pedagógica e administrativa. Lembra lá atrás que a gente estava falando sobre baixa percepção de valor? A gente estava falando lá atrás que o professor ele não tem uma didática que não está das melhores, enfim, que saiu tudo na pesquisa isso aí. Enfim. É disso aqui que eu estou falando. Como é que eu vou? Muito bem, captei, vamos soltar, vai abrir champanhe, legal. Como é que eu vou manter esse aluno dentro da escola, dentro da instituição? Como que eu vou reter ele, ou então fidelizar ele, se eu tenho uma baixa eficiência pedagógica, se eu tenho uma baixa eficiência administrativa? Pior aqui, hein? Aqui, quando eu falo eficiência administrativa, não só eu interfiro na minha prestação de serviço, como quando a minha eficiência administrativa, quando a minha eficiência administrativa é baixa, eu interfiro também no meu gasto operacional, no meu gasto administrativo, o famoso overhead, as despesas administrativas. Quem nunca precisou fazer um ajuste de folha no final do mês ou no final do ano, que então levante a mão e fala tá tudo errado. Mas a tendência natural agora nessa hora o que é? Vamos mandar todo mundo para casa, vamos reduzir folha para a gente poder manter. Ok, até segunda ordem, né? Será que precisava ou já vinha com ineficiência administrativa, né? Gestão de recursos humanos. Escuta, como que está a habilidade do pessoal? Como é que está a habilidade dos professores? Como que está a habilidade de quem trabalha na instituição? Existe um indicador aqui chamado índice de prontidão. O índice de prontidão ele é um indicador que mede o quanto que as pessoas que estão distribuídas na estrutura da instituição são capazes de subir o cargo. Por exemplo, é o seguinte, você tem o diretor, o dono da instituição, você tem o dono, você tem os diretores, você tem os gerentes, coordenadores, você tem os professores e você tem o pessoal administrativo. Quais são as habilidades de cada um dessas funções que eles precisam executar? Como que eles estão de aderência a essas funções, a essas habilidades? E o quanto que o pessoal de baixo está pronto para assumir quem está para cima? Qual que é o nível de proficiência de execução dessas pessoas naquelas atividades? Levando em consideração o seguinte, aqui eu não estou falando só de diploma, aqui eu não estou falando só de certificado de curso, aqui eu estou falando daquele camarada que é aderente ao processo da organização. Por isso que estratégia não pode ser igual para todo mundo. Se a estratégia for igual para todo mundo morre. Aqui a gente está falando o seguinte, que uma instituição tem um modo de atuar, outra instituição tem outro modo de atuar. Tá bom. Qual que é esse modo? Essa instituição vai definir a dela.
qual vai ser dessa instituição? Essa instituição vai definir a dela. Agora, como que as pessoas que atuam, que trabalham nessa instituição, sabem executar aquilo que essa instituição quer? Como que dessa instituição vão executar para poder fazer aquilo que a instituição quer, precisa? Por quê? Porque aquilo que essa instituição quer tem relação com o quê? Com a capacidade de retenção, com a capacidade de captação, com a capacidade de entregar eficiência pedagógica, administrativa. Por mais que software tenha facilitado a vida da gente, por mais que aplicativo tenha facilitado a vida da gente, empresas são feitas de pessoas para pessoas. Se as pessoas que estão dentro da organização não sabem fazer aquilo que elas precisam fazer, não adianta que não vai. Haja dinheiro, vira um saco sem fundo, e ainda mais quando chega uma situação de saúde pública, como chegou esse ano, a coisa aperta mesmo. Aí a gente precisa ficar com o pires na mão pedindo ajuda, né? Volto a dizer, ajuda é importante. Precisa, não estou dizendo que não deva ser um fator importante a ser considerado, mas tem muita coisa que está na mão da gente também. E aí, por fim, o seguinte, e aí terminando essa parte de recursos humanos, como eu estava falando de indicadores, qual que é o índice de prontidão da instituição de ensino de vocês por função? Às vezes, você pode ter aquele professor que ele não tem nem o mestrado, ele tem a graduaçãozinha básica lá. Mas esse professor, ele tem uma capacidade de atender tão bem o aluno, e aí precisa medir isso também. Como medir? Porque ouviu dizer? Não, precisa medir. Opa, mais um problema aqui agora. Tá vendo como a gente está falando de gestão? Tá vendo como a gente... Não de gestão, de gestão. Tá vendo como a gente está falando de método, de medir aquilo que importa? Porque senão também vai ficar medindo tudo que passa pela frente, vai virar um cartório de burocracia. Não é o caso. O que eu estou falando aqui é o seguinte, a gente precisa medir esses requisitos dos clientes, dos alunos, dos professores, do pessoal interno, do acionista. O que esses caras querem? Precisam. Traduz isso para indicador e aí a gente começa a desenvolver a estratégia específica para cada um deles. Cada instituição de ensino vai ter a sua estratégia específica. Tá? E, por fim, um outro indicador aqui, uma outra dimensão que influi no nosso resultado, no nosso problema, é a nossa capacidade de fazer a gestão da inadimplência. O que a gente faz? Vamos esperar e daqui 3 meses o pessoal paga a gente, daqui 6 meses o pessoal paga, a gente vai recorrer para a colinha de crédito, escuta, como que a gente vai fazer a avaliação de risco desse camarada, desse aluno? Esse aluno vai trazer algum outro risco para o resultado da empresa ou não? Não vai, mas mesmo assim a gente vai desenvolver um convênio com algum fundraising, que a gente vai fazer a captação de recursos com alguma instituição filantrópica para poder pagar isso aí. Enfim, ok, tem milhares de opções para isso, mas tá bom, quanto é que tá? O quanto que isso está impactando no meu perfil de liquidez? Que também tem outra, tá? A gente está falando que nós temos um determinado grau de inadimplência, mas por conta do perfil de liquidez dessa instituição de ensino X qualquer, essa inadimplência não significa nada. Ok, a gente é tão rentável, a gente está tão capitalizado que isso não vai fazer falta, a gente pode esperar lá na frente. E a recíproca também é verdadeira, né? Pode ter alguma instituição de ensino que está com uma inadimplência menor e que essa inadimplência menor pode estar fazendo toda a diferença entre chegar no final do mês ou não. O importante é que esses 4 fatores têm que estar relacionados com o resultado da instituição de ensino e, especificamente, o que nós vamos falar aqui hoje é desses 3 pontos aqui, da captação, retenção e fidelização. É disso que a gente vai falar hoje. Importante deixar para vocês aqui. Ensino vai ser sempre válido. Ensino vai ser sempre um ativo válido. O que acontece é que ele não está evoluindo junto com as mudanças do cenário. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal que todos sabem, que todos, de alguma maneira, têm uma certa noção disso aí. Uns estão mais avançados, outros menos.
mas o importante é que precisa avançar. E aí volta aquilo que eu tinha comentado, um serviço será melhor quanto maior for a interação entre prestador e tomador. Levando em consideração que a gente precisa ajudar o aluno a prestar atenção na aula, a usar a aula, a interagir melhor, porque o cenário mudou, é diferente, não está igual estava. Ok? Vamos falar um pouquinho de estratégia para a gente poder atender aqueles 3 pontos que a gente falou lá atrás. Quais são aqueles 3 pontos que a gente falou lá atrás? Quanto captar, quanto reter, quanto fidelizar. Essas daqui para frente, a gente vai estar falando de estratégia. A gente vai estar falando de como definir a estratégia da onde a gente quer chegar. E aí o que está acontecendo? Eu estou focando na dimensão financeira, na dimensão quanto captar, quanto reter, quanto fidelizar, para que a gente possa melhorar esses indicadores primeiro e a partir daí, como consequência, a gente melhore lá o resultado financeiro da instituição. O importante é dizer que esse caminho que eu vou perseguir agora com vocês, que a gente vai percorrer agora, esse caminho eu não vou fazer ele especificamente para aqueles outros 3 pontos, mas ele é válido também. Por isso que eu estou falando, né? Como definir a estratégia. A partir daí vai ficar a lição de casa, para que vocês possam desenvolver esse método, esse modelo, e a partir daí desenvolver um novo posicionamento. Para facilitar, pense aqui o seguinte, quem já rebocou casa, vocês não precisam, para cada vez que a gente joga cimento na parede, a parede pega o cimento e cai uma parte. Aí você tem que pegar um pouco, joga de novo e assim vai. Mas cada vez que joga, fica alguma parte. Eu não espero aqui de jeito nenhum que vocês saiam daqui fluentes nisso. O que eu espero daqui é que vocês saiam, pelo menos com essa noção, com esse guia, para que vocês possam, a partir daí, desenvolver. E eu tenho certeza que daqui 3 meses vocês vão estar já numa condição muito melhor do que vocês estão agora, independente da situação que vocês estejam. O fato de vocês começarem a medir, o fato de vocês começarem a entender isso aqui dentro das instituições de vocês, por si só já vai trazer melhoria. Acreditem em mim. Isso acontece com absoluta certeza em todas as empresas que é aplicado. Então, primeira coisa, para definir estratégia, vamos definir os objetivos, né? Então, vamos definir. A gente já definiu, a gente precisa captar, reter e fidelizar. Agora, quanto? A gente está em quanto hoje? Quanto que eu tenho de captação hoje? Quanto eu captei nos últimos 6 meses? Quanto eu captei no último ano? Quanto de evasão eu tive aqui dos cursos que começaram esse ano, dos cursos que começaram o ano passado, dos cursos que começaram há 3 anos? Quantos eu fidelizei? Escuta, depois que o aluno sai da nossa instituição, eu ofereço alguma coisa para ele? Voltam quantos para fazer outros cursos? Isso é muito importante a gente ter, porque a partir daí a gente começa a ter uma noção do quê? Do tamanho do problema. Eu sei do problema já, eu só não sei o tamanho dele. E uma vez que eu defino o objetivo, o que a gente vai fazer? A gente tem que definir processo. Por quê? Processo é feito para alcançar um objetivo. Você tem que sair de A e ir para B. E para sair de A e ir para B, você precisa saber qual caminho você vai seguir. Eu não estou falando nem de estrutura, que eu vou falar já já, tá? Não estou falando se vai de carro, de helicóptero, de moto, de rickshaw, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que a gente tem que definir o que nós vamos fazer para se chegar no objetivo que a gente quer. E para definir esses passos, definir esses processos, leva em consideração o quê? Se a gente está acabando de falar que a gente está com problema de aceitação do nosso produto, porque eu estou falando de captação, eu estou falando de retenção, eu estou falando de fidelização, eu estou falando de desenvolver ou novos produtos, novas formas de entregar esse produto, ou então eu estou falando muitas vezes de melhorar aquilo que eu já tenho. Mas necessariamente nesse caso eu estou falando de desenvolver novas formas de entregar, novas formas, novos produtos. Para quem não tem cursos de extensão, é uma maneira de. Para quem já tem, criar um curso novo.
Para quem trabalha, para quem está posicionado com público de baixo valor aquisitivo, não vale a pena a gente fazer um curso para oferecer alguma coisa para um alto poder aquisitivo. Curso premium está aumentando. O banco lá de investimento deu uma nota melhor para a escola por conta disso, porque viu nisso aí uma segurança. Eu não sei qual que é a resposta, mas eu sei qual é o caminho que a gente tem que percorrer para chegar na resposta. E especificamente nesse ponto eu quero dar um zoom aqui. Eu quero trazer para vocês o seguinte: para que eu possa desenvolver novos produtos e desenvolver uma nova forma de entregar um produto, eu tenho um caminho aqui para seguir. Eu estou entregando para vocês isso aqui. Esse caminho é o caminho do desenvolvimento. Aqui está de uma linguagem mais técnica, mais simples, mas eu vou explicar passo a passo. Por que geração de ideia e seleção de ideia está pintado diferente? Porque o semestre já deu de bandeja, toma. Que é o seguinte, escuta, pergunta para o povo, de uma maneira bem simplinha, bem rasinha, pergunta para o povo o que eles querem. Pergunta para o professor, pergunta para o aluno, já tem a resposta. Falta apenas dar uma pinceladinha com o pessoal da administração. Falta apenas dar uma pinceladinha com o pessoal do comercial, talvez, que são as pessoas que podem contribuir. Aqui é uma questão que já vem muito, é uma questão muito aberta, são pontos muito abertos. Você deixa sair. O pessoal ultimamente gosta de chamar isso aí de cocriação, mas a gente já trouxe isso aqui pronto. Nós não, né? O semestre já deu isso para a gente gente já gerou ideias, já tem seleção de ideias, já está lá. Por mais que você não concorde, é o que está lá, não nega o resultado. Acontece muito disso. Você pode estar tão apegado àquela opinião tua, até aquela tua convicção, que a tendência natural é até falar o seguinte: mas essa pesquisa não corresponde com a realidade, mas esse número não é verdadeiro. Aceita o que vem e usa isso a favor. Não olha esse relatório que veio como mais um relatório, mais um arquivo que a entidade disponibilizou. Ontem saiu algo parecido com isso no jornal, na mídia da televisão. Só que foi da Fundação Lehman e da Fundação Itaú, falando das mesmas questões de inadimplência, de problema com o professor, de dificuldade com a aula, tudo igual. Números diferentes, enfim, mas igual. Então a gente já tem isso pronto. E essa parte, ó, a boa ideia, a boa notícia, tá? Essa parte é uma das partes que mais demora. Gerar ideia e selecionar ideia. O serviço que já foi prestado pelo Semesp é muito grande, porque já gerou e de alguma maneira já ajudou a selecionar. Tá? Isso fica como um segredo entre a gente. Terceiro ponto, conceito e triagem. Significa o seguinte: eu já tenho as ideias, já sei aquilo que o pessoal está pedindo, está esperando. Espera um pouco, vamos pensar. Vamos saber o seguinte agora: dado isso, o que pode ser feito? E aí, para isso, tem um pulo do gato, que não está aqui, tá? Então, guardem isso no cantinho esquerdo do peito. Montem uma equipe que seja multifuncional e que tenha poder de comando dentro da instituição. Se isso não acontecer, a gente não vai conseguir conceituar bem, nem fazer a definição do que pode ser aproveitado, porque aqui a gente já começa a separar. E aqui tem um outro problema, tá? Se a gente não tiver dentro da instituição gente preparada para isso, a gente precisa preparar primeiro para chegar nisso. Nossa, dá muito trabalho, dá sim. Por isso que gestão não é questão de bom senso, gestão é método. E a gente precisa ter pessoas capacitadas para isso. Gestão não é simplesmente o seguinte: fiz o curso aqui, vou lá e faço. Sim, o curso ajuda, por favor, continue estudando. Mas você precisa saber exatamente como aplicar isso. E eu até penso da seguinte maneira: eu sou um pouco mais, eu posso ser até um pouco polêmico nisso que eu vou falar agora. Veja, eu estou falando para instituições de ensino. Instituições de ensino é justamente o centro do cerne do conhecimento. Isso aqui já devia estar sendo aplicado já então. É lógico que não. Por quê? Porque uma coisa é você transmitir o conhecimento do jeito que eu estou fazendo agora. Mas outra coisa é saber como aplicar. Por isso que eu estou levando em consideração esses pontos, esses detalhezinhos, para que a gente possa abordar isso aí e facilitar a vida de vocês. Tá?
definiu o modelo. Olha só, o professor entende que ele precisa ser melhor remunerado, o aluno entende que ele precisa ter o computador, o aluno entende que ele está no ambiente não está bom. Não é simplesmente só o aluno não tem o computador, dá o computador, não é assim, calma. Por isso que precisa ter esse trabalho de conceituar, de pensar o seguinte, tá bom, como que nós vamos atender o problema sem necessariamente dar o recurso que o aluno quer. O aluno não quer computador, o aluno quer aprender. Se ele quisesse computador, ele ia na loja. Agora, se o aluno quer o computador e está na escola, ele está no lugar errado. Enfim, estou simplificando a conversa, tá, gente? Luiz, dá um sim. toque aqui quanto ao horário, tá? Só para a gente não ultrapassar muito, que a gente já está com... Nós temos até que horas, Renata? Na verdade, já foi. A gente não tinha até o meio-dia? Não. A Tá gente terminando, porque eu vou... uma hora e pouquinho. Mas Tá, é que eu a vou... pessoa às vezes quer fazer debate, quer fazer Ah, não, alguma tudo bem. coisa. Eu vou terminar aqui, ó. Nós temos mais 4 pontos aqui, e aí eu volto para o último slide. Tá bom, Tá, Gé, legal. obrigado. Depois disso aí, a gente está falando de uma análise, vai falar de uma análise comercial para que é o seguinte, isso aqui vende ou não vende? A gente pode colocar o foguete que vai para a Lua aqui, só que não vende. Então é o seguinte, escuta, daquilo que o pessoal está disposto a pagar, daquilo que a gente tem como condição de oferecer, o que pode ser arrumado em cima disso aí? Se a turma do comercial da instituição não sabe fazer isso, precisa fazer. Se não tem informação para isso, precisa garimpar. Aí é trabalho interno. Desenvolver, que é justamente o seguinte, é a parte do, tá legal, agora vamos modelar. Primeiro nós vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, vamos conseguir o recurso A, B, C. É a parte prática da coisa. O 6º ponto é testar mercado, que é o seguinte, vamos vender, vamos fazer a primeira venda, vamos fazer um pilotinho aqui, um cursinho piloto aqui, vamos ver como desenvolve, e em cima disso a gente expande. E aí, nessa hora aí, nesse teste, a gente pode fazer ele ou por meio de uma venda menor, para pagar custo, ou então é o seguinte, a gente pode fazer teste mesmo, pode falar o seguinte, escuta, aluno fulano de tal, vem cá, faz isso aqui para mim. O que você acha disso? Trazer para a prática, de uma maneira controlada. E, por final, ir para a venda. Perceba que os pontos mais importantes que eu quero que fiquem para vocês aqui é o seguinte, é o item 3 e o item 4. Desenvolver pessoas para que sejam capazes de desenvolver novos modelos de produto e novas formas de entender, de entregar o serviço. E fazer essa análise comercial para que possa pagar a conta, gerar resultado para a empresa, para a instituição e fazer o trabalho e fazer o aluno receber o ensino que ele precisa, ok? Por fim, definir cadeia de valor e responsabilidades. Aqui eu estou falando de processos, exatamente, tá? Quem faz o quê, como que faz, para quem responde, como responde. É ter um nível mínimo de comando e hierarquia e ter com que as coisas aconteçam sem tantas anomalias, que a gente chama. A parte de estrutura, que é o seguinte, escuta, já que eu tenho que captar, reter, fidelizar, desenvolver um novo produto ou melhorei o que eu tenho hoje, o que eu preciso ter de hardware e software com relação a isso aqui? É por isso que eu estava falando, não sou contra software não, pelo contrário, é muito bom, precisa, facilita e agiliza demais, faz a gente ganhar escala. Mas escuta, a nossa estrutura hoje, hardware eu costumo chamar o seguinte, hardware é o que a gente chuta, software é o que a gente xinga, né? Aquela nossa estrutura física, ela funciona, é adequada a esse novo modelo que nós estamos desenvolvendo? Não é chegar tudo, vende, muda tudo de uma vez, calma. Não é assim. Software, assim, eu preciso saber se é o que eu tenho, eu posso utilizar de outra forma, criar salas, trazer as salas de aula, fazer novas bibliotecas, mudar o esquema de uma biblioteca, para que tenha essa interação, como que muda software, que desenvolva um software novo, só que para isso tem que ter processo, né? Estrutura, um processo vem primeiro para que a partir daí eu tenha uma estrutura. Não é dado a estrutura que eu tenho, o que eu vou fazer para usar essa estrutura? Pessoas. Aqui quero deixar para vocês esses 6 pontos. Pessoas seguem 6 pontos: recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, retreinamento e desligamento. Às vezes, 2 vezes por ano, pelo menos. Com quem? Com todo mundo. Porque senão o que acaba acontecendo? Fica uma coisa, assim, eu faço, mas ele não vê, o outro não vê que eu faço, e assim a gente vai levando. Eu sou mal remunerado, eu sou mal valorizado, o outro tenta e não consegue, mas o outro fez e não deu. Então, para que você tenha isso, você precisa desenvolver esses 6 passos no que diz respeito à forma de gerir pessoas.
recrutar todo dia, selecionar periodicamente, treinar sempre, avaliar a cada 6 meses, retreinar na sequência desses treinamentos. E desligamento, você pode dar um período maior aí de 1 ano e meio aí, para que você possa, assim, melhorar o desempenho pessoal, claro, né? Percebam que esses pontos não são apenas uma média, uma noção de prazo para que vocês possam aplicar, tá? Mas o importante é que vocês precisam começar a recrutar a partir de hoje, todo dia. E aí a seleção treinamento vem a reboque. E por fim, eu tenho aqui 3 pontos para falar sobre incentivos. Eu estou falando especificamente sobre meritocracia, tá? De uma maneira muito elegante, porque você precisa recompensar aquele que faz aquilo que um negócio precisa. Sempre foi assim desde o começo da humanidade. É educar filho. Quando o filho faz uma coisa que a gente gosta, a gente passa a mão na cabeça dele. Quando faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala que não gostou. Se ele passa de ano, a gente dá a bicicleta. Se ele não passa de ano, a gente não pode dar bicicleta também, né? Então, aqui é o seguinte, eu estou falando de incentivos de curto prazo, que é necessariamente ligado a treinamento e remuneração financeira. Estou falando de incentivos de médio prazo, que estou falando de mais treinamento, treinamentos mais parrudos, treinamentos mais fortes. Estou falando aqui de remunerações anuais baseadas em resultado. Estou falando aqui de algum tipo de benefício que ele possa ter, como folga, viagem, prêmio, enfim, assim por diante, mais longa, claro. E de longo prazo, eu estou falando até em abrir possibilidade para a sociedade e a instituição, para que você, ou algum tipo de função mais estratégica dentro do negócio. Esses 5 pontos são o caminho, passo a passo, esses 5 pontos: objetivos, processo, estrutura, pessoas, incentivos, mais aqueles outros 7 que a gente acabou de passar aqui a pouco, quando eu abri aqui a parte de desenvolvimento de produto. Esses itens aqui são os mais importantes, são os fundamentais que vocês podem fazer, aplicar para poder desenvolver essa estratégia, conseguir captar mais gente, reter aluno, fidelizar e a partir daí investir tudo que pode mais um pouco em estratégias específicas de marketing, comunicação, desenvolvimento e publicidade. Renata, era isso que eu tinha para falar nesse primeiro momento. Agradeço a atenção, estou disponível para todas as perguntas e desculpe do horário, pensava que era meio-dia. Imagina, Luiz, muito obrigada. Muito interessante sua apresentação. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, o chat está aberto, a gente pode bater um papo ainda aqui com o Luiz. Se alguém quiser fazer pergunta pessoalmente também, é só sinalizar aqui no chat que a gente abre o microfone. E vamos lá. Luiz, eu já queria começar. Claro. Eu vi aqui que você fala, né? Você falou muito sobre gestão, né? Sim. Sobre a parte de gestão, de operacional e comercial. A minha área bem mais marketing, assim. Mas eu não sei se eu queria, assim, fazer uma pergunta aqui que eu não sei se eu estou falando besteira ou não, mas... Tá. A gente teve de uns anos para cá, né, uma disseminação de um novo modelo de gestão, né? Que é um modelo de gestão com mais autonomia para os funcionários, mais descentralizado, né? Claro. Com menos amarras e tal. E a gente viu agora, durante a pandemia, até na pesquisa que foi apresentada pelo Rodrigo, que as instituições tiveram gravíssimo problema de comunicação, né? Claro. Entre gestores, professores, equipe técnica e alunos. Sim. E aí virou uma bola de neve, né? Foi um toma lá da cá, assim, um jogando a culpa para o outro. Então, o professor reclama porque o aluno não abre a câmera, mas o aluno reclama porque ele não sabe direito os horários, ou o que vai acontecer, né? Como que são as aulas, a instituição não informou direito, o professor falou uma coisa, o coordenador do curso falou outra, a instituição mandou um outro comunicado falando coisa diferente. Sim. Então, assim, você acha que esse novo modelo de gestão, talvez com mais autonomia, ele pode estar sendo confundido com falta de padronização? Absolutamente sim. Em gênero, número e grau. O que acontece, Renata? Isso aí é mais uma questão de
comportamento e gestão do que utilização errada, do que a ferramenta está errada. Autonomia é bom, autonomia é fundamental. Não dá mais para você fazer gestão como se fazia de fato há 20 anos atrás. Você tinha o chefe que estava lá no escritório, ó, vai lá, o que eu faço agora? Sim, para exatamente. toda hora, puxa, o que eu vou lá e faço? O que acontece, o que é? É que a maneira como a autonomia foi desenvolvida, foi tratada, foi aplicada, ela foi feita da forma errada. Por quê? Eu te dou autonomia sem te dar recurso para ter essa autonomia. Pensa assim. E acho que não pode confundir também essa questão de padronização, né? Não é porque eu te dou autonomia que você não tem que seguir algumas regras ou alguns padrões pré-definidos, né? Claro, porque o que acontece, Rê? A gente tem a seguinte situação. Quando eu faço padronização, eu tenho definir um padrão, escrever o papel, e a partir do momento que eu escrevi o papel, eu tenho que treinar a pessoa que vai fazer aquilo, mas não no seguinte, ó, toma aqui o papel, eu li com você, é assim que faz, né? Então toma, seja feliz. Padronização, ela traz junto com ela o que a gente chama de treinamento no posto de trabalho e diagnóstico do trabalho operacional. O que é isso? Eu sou o líder, eu confio, eu delego, mas eu checo. E nessa hora, o que acontece? É como se fosse Romeu e Julieta. Toda vez que eu tenho um queijinho, eu tenho que ter a goiabinha. Eu dou o treinamento para o camarada e verifico e vou supervisionar ele. O papel da supervisão, eu vou chegar com um checklist do lado e perguntar, me repete essa tarefa aqui. Ele vai repetir. Ok, hoje você está bem. Semana que vem eu volto e faço a mesma coisa. E depois, uma semana, eu volto e faço a mesma coisa. Até um ponto que eu vou aumentando esses períodos de inspeção, de supervisão, porque eu vou garantindo com isso justamente o quê? De fato, essa autonomia. Aquele índice de prontidão que eu falei. A padronização pela padronização não resolve. É igual quando a gente implantava a ISO 9000 há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que você tinha os escritórios da qualidade. Você tinha uma área onde ficava emitindo documento para todo mundo, e se você perguntasse para alguém como é que sabia, a pessoa não sabia responder. A autonomia ela é fundamental, ela precisa. O que acontece é que nós precisamos ensinar as pessoas que autonomia, que nós demos autonomia, a ter isso, a dar recurso. Pensa o seguinte, eu sou engenheiro, você é de marketing. Se algum médico chegar para a gente hoje e falar o seguinte, eu vou ensinar vocês dois a fazer uma cirurgia cardíaca, ele pode passar com a gente das 8 da manhã às meia-noite, explicando, você pega, corta aqui o coração, liga essa veia, costura, tá, entendeu? Aí se ele virar para a gente e falar assim, então tá bom, a partir de amanhã tá aqui o bisturi, o paciente está ali, a gente não vai conseguir fazer. É a mesma coisa que acontece. Padronização é importante, autonomia é fundamental. O que acontece é que a padronização ela tem que ser acompanhada de uma coisa chamada supervisão. Isso aí, sem isso aí, não vai bater cabeça. A tendência natural é quando nós estamos nessa situação que nós estamos hoje, é que a gente volte para trás e fala o seguinte, esse negócio não serve para nada, vamos voltar do jeito que era antes. Porque o jeito que era antes era o jeito que a gente tinha tudo na mão. Entendi. Com certeza. Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta para o Luiz? Não? Alguém? Acho que o Rodrigo estava comentando. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo, Luiz. bom dia. Tudo bem? Como vai? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz, parabéns pela apresentação. Obrigado. Muito bacana, né? Acho que complementando aí já o segundo dia dessa série de webinars, né? E eu vou te provocar um pouquinho. A gente conversou bastante, você viu aquela minha apresentação sobre o problema com os alunos, né, que você mesmo citou na tua apresentação também. Então, como é que eles estão lidando com essa questão das aulas remotas, como é que os professores estão lidando com isso, né? Você trouxe, inclusive, números aí que a gente tinha levantado do crescimento da evasão e de uma captação muito ruim, né, para esse segundo semestre. Os reportes que a gente tem é que a captação foi muito, muito baixa, né?
Então, dada toda a tua explicação nos processos, né, que eu acho que ficou muito legal, se você fosse da área de marketing, do planejamento de marketing, né, o que você faria diferente nesse momento para duas coisas, né? Uma para efetivamente tentar melhorar os indicadores. Vamos pensar que a gente o segundo semestre já foi, né? Sim. Mas para o próximo ano, né? A gente não vai estar no final do ano no céu de brigadeiro, né? Não vai mudar Sim. tudo da noite para o dia. Não, né? infelizmente Então, não. como é que você, se você fosse o diretor de marketing de uma instituição, como é que você pensaria esse processo, próximo processo de captação, né? Tá. E como é que você também, até em função das pesquisas que a gente mostrou e etc., Tá. trabalharia para reduzir ao máximo a perda de alunos durante esse semestre? Sei que são duas perguntas desafiadoras, mas é para te colocar mesmo. Essas perguntas são, assim, além de desafiadoras, muito interessantes, porque a gente não tem ainda uma resposta, digamos, testada e validada. Mas o que eu te digo, em 2 pontos. Primeira coisa, o que faria para poder aumentar a capacitação? Primeira coisa, eu tenho esse semestre para trabalhar. Eu desenvolveria um novo produto, desenvolveria uma nova forma de apresentar o produto e, principalmente, o seguinte: uma maneira de melhorar assim a interação, a forma de interação entre aluno e instituição, lembrando que o professor faz parte da instituição e não percebendo que o professor está a parte da instituição ou é o professor. Não. Como que eu faço essa interação? E aí isso passa pela modelagem. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque quando a gente fala em ensino à distância, a gente está falando de uma outra forma da convencional, se eu posso assim dizer. Então, o que acontece? Bom, é muito simples, né? Você está lá na tua casa, você está lá onde você quiser, você liga o computador e fala comigo. Não é simples assim. É essa forma que a gente precisa, é esse caminho de desenvolvimento que a gente precisa chegar. Essa resposta não está pronta ainda. O muito que o software faz para a gente, que o aplicativo faz para a gente, é deixar a gente mais próximo visualmente. Mas a minha condição, a condição do professor, a dinâmica da aula, isso precisa ser de alguma maneira melhor pensada. A gente precisa pensar em como melhorar a entrega para o aluno. Então, por isso que eu falo se eu fosse diretor de marketing, vai desenvolver produto. E mais ainda, aproveita que você está desenvolvendo o produto, melhora pensa também um pouquinho chama o pessoal da coordenação pedagógica e chama eles para poder desenvolver contigo a melhoria da entrega do serviço atual. E aí o que acaba acontecendo? Quando eu começo a desenvolver essa melhoria do sistema atual, de entrega do sistema atual, com o professor e o aluno, eu começo a reduzir perda. Se eu olhar diretamente para a minha questão mera financeira, de eu dou desconto para o cara não ir embora, eu melhoro a condição, eu preciso facilitar para ele, é uma alternativa. Mas, de alguma maneira, eu chamo isso aqui de até efêmera. Por quê? É o mais fácil que tem, e às vezes nem precisa. Eu estou me baseando muito nesse conceito de que a percepção de valor do aluno não está sendo aderente àquilo que a escola está entregando, ou vice-versa. Você tem que manter a coerência. Em algum momento eu falei na apresentação, quem se mantiver fiel ao propósito. Então, você não pode tirar o camarada de uma sala de 40 pessoas e jogar para uma de 100. É o exemplo mais crasso que eu tenho para dar agora, mas quantas outras coisas devem ter acontecido de que mudou na prestação desse serviço que fez a retenção, a evasão aumentar. Existe o fator financeiro? Sim, mas existe também a necessidade da melhoria do serviço entregue. Eu chamo a atenção nesse ponto especificamente. Uma coisa é captar, desenvolver produto novo, desenvolver forma de receber o produto. Outra coisa é o seguinte: como que os professores vão fazer essa entrega? Que é justamente o que eu estava falando, o pessoal da coordenação pedagógica. Então, assim, a gente precisa chamar os professores para perto. A gente precisa criar o senso de equipe nesses camaradas aí. E você precisa ter um capitão dentro da universidade, dentro da instituição, para falar o seguinte: ó, é para lá que a gente vai.
Usa a criatividade deles para poder definir, para poder cada um fazer do seu melhor jeito, claro. Mas você precisa ter isso aí de uma maneira mais coesa dentro da universidade, dentro da instituição. Faria isso. Interessante isso que você colocou, né? Porque eu até, na minha apresentação dos dados, né, eu coloquei isso, que os professores reclamando muito da questão dos alunos não serem participativos, os alunos Sim. reclamando da experiência também, né? Todos, a grande maioria entendendo que era a forma mais adequada para o modelo de aula remota. Então, está todo mundo em relação a isso, ok. Mas, como você falou bem, o que precisa mudar é o serviço, né? Essa prestação de serviço. Eu acho que isso é que a gente tem que pensar para esse segundo semestre. E aí, ontem, até um repórter da Bandeirantes me entrevistou e ele falou, olha, os alunos estão reclamando muito, que eles entendem os problemas das aulas remotas, foi coincidência, inclusive. Tá. Mas reclamam que as escolas estão colocando 200 alunos na sala de aula de Zoom. Né? Tá. Então, eu acho que foi interessante o que você falou, que às vezes, se eu fosse um diretor de marketing, eu iria correndo na área pedagógica, na área acadêmica, talvez. Acadêmica. E talvez na instituição como todo, falou, olha, gente, vocês quererem botar 200 alunos dentro de uma sala de Zoom, né? Porque isso vai dar uma economia agora, nesse momento, isso é um tiro no pé, porque isso vai gerar uma desistência gigantesca, né? As pesquisas nossas mostraram isso, está todo mundo falando isso, né? Então, eu acho que, realmente, a área de marketing ela deveria brigar muito fortemente para salvar o produto, salvar a prestação desse serviço. Eu acho que é o grande papel hoje, a área de marketing ficar firme ali, tanto na área de gestão financeira, que é quem pressiona para colocar 200 alunos dentro de uma sala de aula, quanto para a área acadêmica também, que acaba, mais ou menos, se levando pela pressão dos professores, muitas vezes, e acaba não cuidando com isso. Então, acho que você tem uma ideia bem interessante essa. E aí, Rodrigo, eu quero deixar duas coisas com relação a esse ponto que a gente está falando. Você não pode, enquanto instituição de ensino, perverter aquilo que você está vendendo. Imagina você comprando uma passagem de classe executiva daqui para a Europa e você chegar lá na hora e falar o seguinte, nós tivemos um probleminha aí, mudou o cenário aí, a gente precisou mudar a configuração do avião, você vai na econômica. Mas você pagou pela executiva, tá? É isso que, de alguma maneira, a gente acaba fazendo. E segunda coisa, sim, a pressão sempre vai ser da área financeira, mas não vamos esquecer que a gente está falando de instituição de ensino. A instituição de ensino tem a missão de desenvolver pessoas, de formar seres humanos, de fazer uma sociedade melhor. Você tem como reflexo financeiro, mas o financeiro não pode ser o guia absoluto principal disso. Porque se for uma coisa para simplesmente multiplicar valor financeiro, então fecha a instituição, abre um banco, que aqui no Brasil vai dar certo. Muito legal isso que vocês estão falando. Aqui até o Jonatas, da FHO, Sim. Ele comentou aqui que a entrega do serviço contratado não depende apenas do marketing, e sim também da parte pedagógica. Na verdade, é tudo alinhado, né, gente? Todo mundo tem que andar junto. Não dá para cada área fazer o que dá na telha. Não dá. É por isso que eu estava comentando essa relação de causa e efeito. As coisas estão relacionadas. Você tem uma demanda financeira que está lá quietinha na dela e que, para que ela aconteça, você tem que ter interação entre aquelas outras quatro. Não existe o primeiro você, depois eu. A gente tem que andar em paralelo e, em alguns momentos, a gente vai se falar no meio do caminho. E vai se brigar também, né? Vai dar conta, é isso que é importante também, né? É isso que o Rodrigo até estava defendendo. Alguém ir lá e falar, não, me convença de que não, né? Claro. Vamos tentar. E me convença pelo argumento, pelo poder do argumento, não pelo argumento do poder. Dados, né? Exatamente. Exato. Aqui o Anderson, supervisor comercial da FADTU, também comentou que ele, vendo sua apresentação, ele percebeu que está no caminho correto. Parabéns, Anderson, muito bom. Tá. Uma pergunta muito legal aqui do John, da Uninova FAPI. Os processos estão cada dia mais automatizados, verdade? E creio que temos que ter cuidado com essa proximidade do aluno ou do pai, que é o responsável, dependendo da idade desse aluno,
Com relação ao atendimento mais humanizado, nesse período de pandemia está cada vez mais complicado com relação a isso. Na sua visão, como resolver essa crise? Verdade, né? A gente acaba colocando muita tecnologia para agilizar o atendimento, muitas vezes, ou para facilitar esse atendimento, e aí a gente perde um pouco dessa humanização. Nesse momento de crise, a gente não precisa de mais humanos, de mais humanização, de mais contato pessoal ali, talvez? E perceba uma coisa, e concordo, sim, precisa, e veja o seguinte, que eu toquei nesse ponto agora há pouco com o Rodrigo, da perversão das coisas ao longo do caminho. O cenário mudou. Quem diria que, imagina a gente falando em novembro, dezembro do ano passado, a gente estaria vivendo agora, 6 meses, 8 meses depois, uma situação dessa. O cenário mudou, então eu não posso me comportar agora do jeito que eu me comportava lá atrás. O que acontece é que, como houve essa mudança, e nós, quando eu falo nós, empresas, nós, instituições de ensino, enfim, prestadores de serviço, não importa, nós ainda temos dificuldade para nos adaptar, então a gente não conseguiu mudar essa forma de humanizar. Sim, e a forma de humanizar, como que eu chego na melhor maneira? Aí volta para aquele modelo que eu trouxe agora. Importante dizer que é o seguinte, que aquele modelo, seguindo ele, a gente tem uma resposta importante para cada uma dessas questões. Mas o fato é que, sim, precisa ser humanizado. Como? Aí é o seguinte, não existe regra mágica. Segue aqueles passos lá do objetivo, processo, estrutura, pessoas, incentivos, que a gente chega lá. Esse, no caso, é mais simples, claro. Mas também, assim, é humanizar, mas entender em quais pontos dessa humanização ela precisa entrar, né? Na régua de comunicação ali com o estudante. Acho que, assim, em muitos momentos é interessante que a tecnologia esteja presente, porque ela realmente vai ser eficaz, vai ser eficiente, vai ajudar, né? Às vezes, para ser mais rápido um processo para um aluno, para facilitar. Mas é determinados momentos que a gente vai ter que ter essa sensibilidade de quando que o humano tem que entrar com um bom atendimento. Sem sombra de dúvida. Acho que é essa sensibilidade que eu acho que precisa entender. E perceba o seguinte, o digital veio mais do que nunca agora e vai ficar e não vai embora mais. As ferramentas digitais, assim, gostando ou não, vai ficar. Então, se você não gosta, faça favor de aprender a gostar. Mas não substitui a interação humana. A maneira cordial, a maneira humana de se levar em consideração. E aí cada um é único. Às vezes as pessoas, dependendo, né, do ponto que ela chega ou qual que é a solicitação, a necessidade, ela precisa de alguém, né? Ela precisa se sentir amparada também. Sem sombra de Muito dúvida. legal. Aqui o Paulo Cadete falou que se não tivermos todos os batalhões tendo o mesmo objetivo, foco, visão, missão, rumando igual, não adianta. Os professores ou só administrativo tem de ser o todo. Exatamente isso, Paulo. Aqui tem uma outra pergunta da Daiane Calisto, da FADTU. Qual a estratégia em relação à captação, agora com distanciamento social? Onde captar nessa época em que o acesso a escolas, empresas e comércios estão restritos? O que acaba acontecendo? Aí, nessa hora, Daiane, eu vou te dizer que a melhor, assim, vamos dizer assim, aonde captar, eu te diria que se você puder, não sei se é de ferramenta que você está comentando, mas aí eu acho que o melhor lugar que você pode captar é justamente por meio de rede social, de você ter uma comunicação com a sociedade, por mais ampla que seja. O que acaba acontecendo? Você não vai de porta em porta bater a perguntar se a pessoa que mora naquele lugar vai querer estudar na sua instituição. Mas, nesse momento, a gente precisa colocar mais recursos para facilitar esse ensino, que é justamente a questão do produto que a gente estava comentando até agora há pouco. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, você precisa usar a rede social, você precisa usar uma bela de uma assessoria de imprensa, você precisa usar uma bela de uma assessoria de marketing, você precisa desenvolver aí aquelas coisas básicas do marketing, preço, praça, produto, promoção. Não sai disso aí, não. Tem um sexto agora que é pessoas, Luiz. Tem mais um P. Entrou um P novo não são mais 5 P's, são 6 P's. Eu comi um aí, então. É novo. É novo, tá bom. Recentemente para a lista. Bom, gente, acho que
por hoje é isso, foi muito legal. Acho que a gente não tem mais. Ah, tem aqui o Jonatas ainda. Hoje o outdoor, por exemplo, não vou colocar em frente à escola, que está fechada, mas sim em frente ao supermercado, onde está indo o público. E aí depois a gente vai debater em outros webinários, Jonathan, até como que, né, mídia offline que você está falando aí, né, de outdoor, Sim. como que mensura, como é que a gente consegue ter um dado analítico em cima de uma mídia offline, porque hoje tudo é rastreado. Mas se você faz um outdoor, como que você mede? Quantas pessoas viram, né? Qual foi o retorno? Qual foi o retorno sobre o investimento daquela mídia? Então, é também um outro ponto legal de marketing para a gente discutir mais para frente. Eu queria deixar, Jonathan, para você o seguinte. Sim, faça isso, mas atente ao seguinte, perceba se o produto que você está entregando, se o serviço de ensino que você está entregando sofre com esses pontos que foram apontados na pesquisa. Se tiver sofrendo, ou seja, tiver tendo evasão, a gente tiver com um problema com os professores, dificuldade da aula, se os alunos tiverem algum tipo de reclamação com a forma como que a aula está sendo, a única coisa que a gente vai estar fazendo vai ser espalhando a sujeira, digamos assim, né? Então, primeiro, faça isso, não nega não. Mas se tiver algum tipo de impacto naquelas que foi apontado na pesquisa que foi liberada essa semana, assim, aproveita esse semestre e desenvolve e reavalia a entrega do serviço. Tá? Que aí, com isso, aí você potencializa as coisas. Você está fazendo certinho. Ações de curto prazo, que são essas que você está fazendo agora e precisa fazer, mas faça essas de médio e longo prazo. Porque é o seguinte, essas de médio e longo prazo é o que vai garantir a perenidade da instituição e você não vai ter nunca mais problema com isso. Daqui 5 anos, 10 anos a gente se encontrar, você vai falar, Luiz, que legal, não deu certo. São várias formas de comunicar, né? Na verdade, a gente tem a comunicação para venda, né, específica, para captação, tem comunicação para branding, tem a comunicação que você só joga a marca em todos os lugares para que as pessoas sempre fiquem lembrando de você, todo momento ela vê. Isso é quase que uma mensagem subliminar. Então, aí tem que alinhar com o objetivo mesmo do marketing. Qual que é o objetivo? O que vocês querem? Gerar valor. Né? Meu produto, meu curso, minha faculdade está gerando valor, né? É isso que os alunos querem. Então, acho que é esse o foco mesmo. Esse é o foco. Ok? Bom, essa apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Legal. Muita gente perguntou aqui. Eu vou mandar para vocês agora. Deixo os contatos à disposição. Assim, é um prazer estar com vocês. Aquilo que for preciso, a gente está à disposição para evoluir naquilo que vocês precisarem, ajudar, enfim. Conte com a gente, porque, antes de mais nada, nós somos uma empresa de consultoria, mas consultoria não deixa de ser também educação. Então, por favor, conte com a gente, porque a gente se inspira muito em vocês. Muito bom. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Agradeço imensamente aqui em nome do Semesp. E quero agradecer a todos os participantes que ficaram aqui com a gente até agora. Na terça-feira que vem já temos o próximo episódio. Então, em breve vocês devem receber o link com o palestrante, todas as informações. E também nas mídias sociais do Semesp a gente divulga tudo que está acontecendo. Porque, gente, é muita coisa, é muito conteúdo para gerenciar, é muita informação. Então, assim, sigam todos os canais, que a gente está sempre divulgando tudo que acontece, pesquisas, eventos, cursos, enfim, tem muita coisa legal para vocês aproveitarem. E aproveitem e usem o Semesp, que a gente está aqui trabalhando justamente para isso. Tá bom? Muito obrigada a todos, um bom fim de semana para todos. Final de semana, exatamente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.